Olá, queridos, que bom estar com vocês, nosso Grupos da Cidade. É um prazer estar entrando aí na 52ª semana do ano de avivamento. Olha que coisa linda! Chegamos à última semana do ano em que nós vivemos experiências tremendas com Deus. E fecharmos esse ano e para entrarmos já em 2022, já falando de Espírito Santo, que é o ano profético de 2022, o tema de hoje do nosso estudo é Nossa Maior Fé. Nossa Maior Fé. E o texto básico está lá em João. Aliás, a gente vai ver muito sobre o Evangelho de João, aquele discípulo bem próximo de Jesus, um discípulo bem íntimo de Jesus. E em João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Aqui abre uns portais, para que a gente possa entender o valor da fé. Quando Jesus fala, ele está falando assim, olha, eu estou preparando para vocês um plano para um futuro melhor. Acreditem em mim, creiam em mim, fortaleçam-se em mim. A palavra de Deus, aqui o próprio Jesus está dizendo que os desafios enormes que nós tivemos em 2021 e para chegarmos na última semana, com tudo que nós vivemos experimentando, grandes desafios, grandes propostas, mas grandes vitórias também. O estudo dessa semana está falando acreditar, em crer, em continuar crendo no Senhor. É tão forte, é tão profético que nós entendemos que Jesus aqui, que se ofereceu em sacrifício por nós, Ele traz o dom da verdadeira salvação, Ele traz a graça da proteção do Senhor em nós. Creiam em mim, essa ligação da fé realmente aumentada, a nossa maior fé. Eu lembro também de João capítulo 15, quando tem a metáfora da videira e nós os ramos. Quando o próprio Pai é o agricultor, e aí Jesus fala assim, permaneçam em mim. Como creiam, ele fala, permaneçam nessa fé, permaneçam em mim, vocês que são ramos, permaneçam em mim, e que tem, na verdade, uma ligação direta. Acabamos de viver a experiência do Natal, essa esperança pelo Natal, a força do Natal. Estamos celebrando as festas de final de ano, mas não é para ficar só nisso. É para nós acreditarmos que o Senhor está falando, olha, a vida abundante que eu quero te dar, a vida abundante que eu quero liberar sobre vocês, desse permanecer em mim, eu permanecerei em vocês, é que vocês têm que acreditar na minha palavra. Vocês têm que ter uma fé aumentada. Fechar o ano falando de fé para iniciar o próximo ano é tipo 24/7 para permanecer com o Senhor. 24/7 de uma vida abundante. Dificuldades, lutas, tristezas, tem coisas que ainda não aconteceram, mas a gente vai continuar acreditando que o Senhor é poderoso. Nós não devemos ficar ansiosos, nem permanecer o quê? Na escassez, na dificuldade, na barreira. A vida plena com o Senhor aqui, Ele está dizendo assim, ó, creiam em mim, acredite, creiam em mim, acredite na minha palavra. Ele está dizendo assim, ó, a fé que eu quero dar para vocês é para ir além, para ir muito além daquilo que você possa pensar, diante de tudo que você queira. Capítulo 6 de João, aqui a gente vai ver aqui 3 princípios fortíssimos para aumentar a nossa fé, para a nossa maior fé. João capítulo 6, a gente vê que o capítulo começa com a multiplicação de pães e peixes. Começa com um lanchinho de um menino, lá de 5 pães e 2 peixinhos, e o Senhor multiplica. Andando um pouquinho mais no capítulo 6 de João, ele fala que a gente vê a experiência dos discípulos saindo com o barco, saindo da Galileia, passando pelo mar da Galileia e indo em direção a Cafarnaum. E o Senhor anda sobre as águas, sobre o mar. Multiplicação de pães e peixes andando sobre o mar, e falando de comida de sustento, mas também de fé. Aí nós, quando chegamos numa parte do capítulo 6, Jesus fala assim, eu sou o pão da vida, eu sou o sustento de vocês. Então vamos lá, queridos. Para viver crendo em Jesus, nós precisamos, primeira coisa, romper com a incredulidade. Só o capítulo 6, com força lá que eu li agora no capítulo 14, que nós falamos de João capítulo 15, agora olha o que diz João 6, 30-31. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu.
Esse versículo aqui, o 30, 31, ele é antecedido por uma pergunta dos discípulos e uma resposta de Jesus. Tipo, os discípulos perguntando assim: Senhor, o que nós precisamos fazer para que para que nós possamos receber o poder para realizar as obras que Deus requer de nós? E Jesus responde para ele: olha, a obra de Deus é essa, que vocês creiam, que vocês devem crer naquele que Ele enviou, que é o próprio Jesus, é o próprio Senhor. Resumindo, permanecer na presença, 24/7, videira e ramos, abundância sem escassez. Nós estamos entendendo que nós estamos colocando fim a alguns questionamentos. Teremos algumas respostas. E ele está falando: que sinal me da cruz você mostrará? Aqui está dizendo: os nossos antepassados comeram do maná no deserto. Há providência mesmo no meio do deserto, mesmo no meio da escassez, mesmo no meio das situações de crise. Aqui está dizendo que nos promovem, traz uma promoção para nós, para que a gente entenda que há um tempo em que nós vamos vencer a incredulidade, é vencer uma paralisia. A falta de fé, a falta de crença, a falta de credibilidade é, na verdade, o aumento das dúvidas. Então, acabando com a incredulidade, destruindo a incredulidade, nós vamos terminar com a paralisia dos nossos movimentos espirituais. Vamos eliminar nossas dúvidas. Vença a sua incredulidade. Segundo, para vivermos crendo em Jesus, você precisa reconhecer de onde vem todo o sustento. João 6, 32 a 33, declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá do verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Sustento, recurso, saúde, harmonia, comunhão, essa coisa desde o Gênesis, desde o início, Jesus no Pai é a fonte de tudo. Você precisa acreditar nisso. Prepare-se então para milagres. Prepare para ter realmente resposta de oração. Pronto, resposta das suas orações. Sustento e suprimento. Acredite que haverá resgates e grandes retornos. A tua família terá de volta uma pessoa, um ente querido, alguém que foi embora, está longe da fé. A salvação. Até a salvação está no domínio do Senhor. Deus está no controle de tudo. Romanos 11, 36 deixa mais claro ainda. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E a terceira verdade que eu quero deixar com você nesse último estudo do ano de 2021 é: para viver crendo em Jesus, você precisa receber. Agora é receber pela fé as respostas de Deus. Versículo 34 e 35 diz: disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Experimentar a integridade dessa fé aumentada, desse crescimento em sua fé, desse recurso da fé, porque na verdade quem é que nos dá a fé? O próprio Jesus, o próprio Senhor que nos dá. A fé além do pedir. Então aqui, além de saber pedir, nós temos que acreditar que pode esperar que se você pediu para a pessoa certa, Ele vai lhe dar. O tempo todo pensar nisso, é de maneira integral, como eu falei, crescer na fé. Fé viva é peça e espere. E esperar o quê? Deus vai agir. Eu tenho resposta ainda que Deus possa me dar. Cada um de nós tem ainda uma experiência para viver com Deus. Em Mateus 21, versículo 22 diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Nossa maior fé. Então, esse estudo que fica muito claro para nós, que Jesus mesmo nos dá fé para crermos, e é exercício de fé, e aqui a palavra diz que todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim jamais rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6, 37 e 38. Jesus planejou um final de ano maravilhoso. Jesus planejou para nós um final de 2021 fantástico, porque nós estamos aqui, estamos vivos com saúde. Jesus tem promessa para nós para 2022, no ano do Espírito Santo. Creia,
aumente a sua fé nele. Tenha a sua maior fé em Jesus e nas suas palavras. Que Deus te abençoe, que dê um final de ano, boas festas, um ano maravilhoso, né, para iniciarmos o ano que vem. E se você não tem ainda um grupo da cidade, você olha aí no rodapé da nossa telinha, você pode entrar em contato conosco, que será um prazer indicar um grupo da cidade para você. Feliz Ano Novo, que Deus te abençoe, até a próxima!